Hoje eu estou aqui num lugar um pouquinho diferente porque eu preciso de qualquer jeito te apresentar o que a gente vai construir, o que a gente vai fazer. Agora, o primeiro projeto no final desse módulo, você vai aprender uma técnica de chroma key. Chroma key basicamente é você separar um objeto no foreground do background, ou seja, no caso a gente vai pegar um fundo verde e você vai remover. Eu vou disponibilizar algum arquivo para você trabalhar, você vai inserir um cenário virtual, mas você também vai ser desafiado a trabalhar com a sua própria webcam ou você fazer um vídeo do seu celular. E vai ser muito bacana, uma técnica sensacional usada em Hollywood, usada nas reuniões. Então vamos começar, porque antes de fazer o projeto, eu quero te apresentar um pouco da teoria, por que é tão revolucionária essa técnica, e você vai entender que não existe uma única maneira de fazer isso. Existem maneiras mais simples, existem maneiras um pouquinho mais complexas, e elas são base para os principais softwares, inclusive usados em Hollywood. Vamos nessa? Vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto em si. Quais são os arquivos, né, em primeiro lugar, que nós temos que trabalhar? Eu vou mostrar duas técnicas, na verdade. Eu vou mostrar uma técnica básica, que ela trata da segmentação de cor. Isso significa que eu vou fazer uma segmentação, eu vou excluir o background, que ele é bem uniforme. Aqui no caso é uma iluminação profissional de chroma key e faz a diferença. Você não ter dobras, você não ter uma diferença muito brutal. Um estúdio ele é muito bem preparado. Então aqui é muito tranquilo para a gente conseguir remover com uma técnica simples. Só que daí eu também trouxe uma outra técnica, que eu até deixei rodando aqui para você. Eu tenho o output, mas enquanto a gente vai vendo a técnica inicial, eu quero te ensinar, baseado nesse paper, né, é o matching. O matching é a técnica de separação do objeto principal do segundo plano, né? Então aqui, ó, eu consigo separar. E olha que interessante, eu não preciso ter um chroma key nessa segunda técnica que a gente vai ver. É um trabalho fantástico, uma biblioteca que, poxa, apesar de fazer 2 anos que ela foi publicada, tem uma atualização recente aqui, e a implementação dela é muito direta. Você consegue rodar no Colab para você poder aproveitar o poder da GPU. Então vamos prosseguir, enquanto ele está rodando aqui, com a técnica inicial. A técnica inicial, então, baseada na segmentação de cores. O que eu quero fazer? Eu vou querer remover esse background e eu vou colocar essa praia de fundo. É um vídeo também. É um vídeo, ele está preparado. Se você for fazer com alguma imagem sua, alguma coisa que esteja na sua máquina local, a única coisa que eu te digo é que você tem que preparar. Esses dois vídeos eles estão iguais no FPS, nas dimensões. É um tratamento muito simples, na verdade. Com o OpenCV, com uma busca rápida, você encontra para adequar suas necessidades. Mas vamos lá. Quando você olha aqui, uma iluminação, por mais uniforme que ela seja, eu vou precisar identificar uma banda inferior e uma banda superior de cores. As cores, no caso aqui RGB, são 3 canais. Eu não apenas seleciono verde, porque eu tenho uma composição de cores. Aqui não é verde puro. E como que você faria para identificar nesse momento, por exemplo, qual que esse pixel aqui, qual que é a cor dele? Porque é um ótimo começo. A gente não está sabendo sair qual que é o ponto de início. Chute, não, chute não é bacana. Eu trouxe aqui um arquivo para você, deixa eu só fechar esses outros. Identificar cores. Identificar cores é um script que ele trabalha com função de callback. Aqui acho que tem que ter um enter a mais, separação da linha. O OpenCV ele consegue também receber eventos baseados no pixel. Onde você clica, ele recebe os inputs do teclado e isso ajuda muito. Eu não vou entrar em detalhes agora do callback, mas isso daqui é uma função, é um arquivo que vai a mais para você entender depois e, poxa, aprender, né, como criar uma interface gráfica que vai fazer exatamente isso. Ó. Eu vou acessar esse script, identificar cores e eu vou passar, vamos lá, webcam. Quando eu dou um Enter, ela veio para cá. Se eu clicar, olha, ele está recebendo de maneira iterativa. E eu programei ele para ir colocando aqui no seu terminal, no output, o que seria o máximo e o mínimo, né? Tipo, se eu seleciono aqui eu vou ter um verde mais escuro. Aqui a iluminação tá boa, eu vou ter um verde mais claro. Então eu vou chegando aqui e a cada clique que eu vou dando, ó, eu estou clicando ele não está mudando.
Se eu encontrar um ponto mais escuro ou mais claro, às vezes ele vai acabar. Eu vou clicar num ponto que não tem nada a ver, ó. Ele mudou. Aqui não seria, né? Esse ponto aqui deu uma quebrada na lógica. Então você seleciona, não tem outras maneiras de implementar, você pode criar, por exemplo, uma função vai receber um retângulo, né? Você consegue desenhar draw um retângulo do OpenCV e você pode ir além, se você tiver curiosidade, mas é um projeto mais avançado, criar uma interface completa no PyQt 6 ou no próprio High que é essa ferramenta, né, que me permite criar sliders. Eu posso criar um slider de um intervalo de confiança ou um softness, um blur, qualquer coisa que me ajude. Para sair, eu aperto a tecla Q ou dou um ESC. Maravilha! O que a gente vai fazer agora? Deixa eu só ajustar a tela aqui pra gente. O que eu vou fazer agora nesse ponto? Eu tenho uma informação. Eu, no caso, eu já fiz esses cliques e eu já atualizei a minha função. É só uma função de callback. Você pode abrir no Photoshop se você quiser e ela recebe e vai atualizando. Como que agora vamos para o projeto em si? O projeto em si é uma explicação. Eu tenho que receber dois argumentos. É uma maneira iterativa. Você pode colocar totalmente hard-coded aqui, tipo o nome do arquivo, mas eu quero apresentar o argparse. O argparse, quando a gente está no ambiente de Google Colab, o Colab ele dá alguns vícios, e um desses vícios é a gente sempre informar o arquivo diretamente, a gente nunca tem um meio de receber nada do usuário. Como que a gente pode mudar isso? O argparse você tem o sys também, então se você, o sys ele é uma maneira da gente acessar o que é passado num terminal. Você pode ver, quando eu executei esse script, eu passei um "-i", depois ele vai receber ali dentro. No caso desse arquivo projeto 1, que está numa pasta exclusiva, ó, com um arquivo de dados, com os dois arquivos Python. O argparse, eu informo qual que é o atalho, "-i". O que significa? Menos input required. Significa que é obrigatório, né? Então eu tenho que informar. Se eu não informar, vai dar erro. Eu posso colocar um help. E quando você está desenvolvendo, você está repetindo as mesmas coisas, eu sei que é um saco, você pode colocar, só para facilitar, né? O false e você colocar um default. E o default você coloca lá o seu arquivo aqui. É uma maneira muito legal assim de você não ficar preso, né? E na versão final, antes de você colocar ele realmente para produção, ou antes de publicar, daí você volta ao que é o normal. Então, eu instancio o meu parser com argument parser, uma descrição, eu adiciono argumentos nesse objeto instanciado, e depois, para recuperar esses argumentos, eu venho aqui, eu executo o método parse args, e ele vem aqui para dentro. É que nem dicionário, praticamente, só que eu consigo acessar diretamente o atributo. Então vamos lá, eu coloquei cap de capture, né, de captura, para o webcam. A gente está simulando uma webcam, porque na verdade, ó, é um arquivo que eu tenho aqui. É um arquivo que eu tenho, mas você vai, depois, futuramente, você vai conseguir adaptar para a webcam. Até uma das propostas, né, se você quiser se desafiar e um pouco além, você adapta isso para receber a sua webcam. E aqui, cap praia. Praia, no caso, porque eu vou usar uma imagem numa praia. Mas você pode colocar qualquer outra coisa. E eu consigo acessar então o argumento diretamente. O que eu vou fazer aqui? Eu estou rodando um loop de iteração. Eu capturo, legal, e a partir daqui eu vou dar o read. Eu vou executar o read, o método read, e ele vai acessar frame a frame, cada um dos frames, tanto para minha webcam. O retorno que ele dá é só para falar que está ok, né? Ele dá um retorno, mas se você não for usar, às vezes você pode deixar até assim. E o frame em si. Um vídeo é composto de várias imagens. O fluxo óptico dá essa sensação de movimento. E eu sempre vou ver se algum vídeo acabou antes do outro. Ou você pode também adaptar o script depois para fazer um loop infinito. Baseado em valores, aqui eu coloquei valores arbitrários, né, mas cheguei por meio dos cliques, eu fui clicando nas áreas que eu consegui identificar, é tentativa e erro. É porque é um método, é um método básico, é um método simples que ele funciona muito bem quando as iluminações elas estão bem direcionadas para o fundo verde. E essa técnica de segmentação ela é usada para diversas finalidades, não apenas para o caso do chroma. Então mas eu cheguei nesses valores, valores mínimos e valores máximos. O que eu vou fazer agora?
Se o pixel, ele vai analisar os pixels. Se o pixel tiver dentro desse intervalo inferior, intervalo superior aqui, a gente tem esse intervalo, desculpa, valor mínimo, valor máximo do intervalo. Para esse frame, então, olha, é um processo iterativo que eu estou acessando a todo momento o frame da minha webcam. A minha webcam é onde tem o fundo verde, eu quero eliminar o fundo verde. Então eu crio uma máscara. Como que eu vou fazer? A gente viu o método Bitwise. O método Bitwise ele vai fazer comparação da máscara com a nossa fonte, né? No caso ali o frame da nossa webcam em formato de vídeo. E eu vou aplicar. Então olha só que interessante, eu tenho o meu vídeo da praia e eu estou escondendo ele, basicamente aquilo que é, só que eu vou inverter depois. Você pode fazer direto? Vamos ver por essa nuance aqui que tem. Eu acho mais fácil dessa maneira, porque eu crio a imagem e depois eu vou realmente inverter. Eu vou usar a máscara invertida, então, que é a máscara invertida, porque vamos lá, vamos acompanhar. A máscara ela vai ser aplicada onde? Naquilo que eu não selecionei. Depois eu inverto ela para mostrar a praia, toda a praia menos onde está aquela mulher, menos onde está a mesa dela, o notebook, tudo que não é verde, tudo que está fora daquele range de cores. E daí a gente coloca na operação Bitwise, ele faz a comparação. E o que acontece? Tem diversos métodos de eu combinar. Eu posso combinar somente colocando um sobre o outro. Eu gosto desse método Add Weighted, que eu consigo trabalhar os pesos. É muito comum em softwares de composição, softwares de VFX, você ter essa média ponderada, né? O quanto que cada imagem contribui. Tanto que um dos primeiros algoritmos de fundo verde, ele trabalhava na diferença, ele permitia, né, esse peso, e foi um pensamento muito inovador. E a gente tem o resultado depois, então, no final. Isso daqui é a composição com os valores. Você fica convidado a dar uma olhadinha na documentação depois, como a gente vem comentando. Cara, dá uma olhada. Mesmo que você saiba como funciona perfeitamente, o que é o peso que eu quero para cada coisa, uma das tarefas é dar uma olhada na documentação. Coloco a praia, que vai ao fundo. Então, olha, o objeto de fundo e depois o objeto que vem sobre ele. Tranquilo? E agora eu mostro o CV2 EM Show. A gente ficou muito acostumado lá dentro do ambiente do Jupyter a usar o Matplotlib. Agora a gente vai usar o OpenCV mesmo, o EM Show. E eu vou passar o quê? Cada frame. A tecla Q foi pressionada. O que acontece? Se eu não colocar nada, nenhum método de saída, ou ele vai interromper a execução quando um desses vídeos acabarem, né? Ou seja, se não existir retorno, se o retorno é falso, na verdade o vídeo acabou. Não existem frames sendo processados. Então, o wait key, eu vou sempre tá usando, né, esse método do OpenCV para ver se alguma tecla foi pressionada a cada iteração. Se a pessoa apertar a tecla Q e a gente coloca, né, o hexadecimal dela, independente do sistema, aí eu vou sair daquela nossa estrutura de while. Então, while true, enquanto for verdade, ou... Então, tenho dois pontos de break, que ele vai sair do loop. Esse primeiro, ou eu tenho esse último aqui, quando a pessoa apertar a tecla Q. É uma boa prática, na verdade, para você sempre dar o release e depois você destruir todas as janelas. Se você está com webcam, isso evita de você ficar travando aquela porta, de você dar conflito. E é uma prática de segurança também, né, para você garantir que aquele arquivo ele foi liberado, que ele foi e aquela janela ela já foi destruída. Vamos dar uma olhada então. O que acontece? Como que eu acesso? Python, projeto 1, py, menos i. Então o i é a minha imagem ou meu vídeo de input e o b é o meu background, que é a praia. Quando eu vou dar um enter aqui, o que vai acontecer? Olha só como que eu consegui trabalhar, bacana, um método simples de segmentação e daí você pensa, ó, aperta a tecla Q, ele sai. Essa mesma técnica, se você tiver alguma coisa, um produto numa esteira industrial, que você tem que trabalhar por cores, tomates verdes, tomates vermelhos, frutas, eu quero contabilizar vagas, não sei, semáforo. Eu
aplica a mesma coisa. Eu sempre tenho que ter um domínio daquele problema que eu tô abordando. Então, assim, esse não é um método automatizado, porque eu ainda tenho que informar, apesar da gente ter criado um script por meio de callbacks do mouse para identificar cores, eu tenho que passar essa informação. Se você tiver um pouco mais de experiência, você pode unificar tudo num software só. Mas o importante é você entender que é uma técnica onde eu excluo uma cor, eu seleciono, eu crio uma máscara para exibir coisas baseadas em ranges de cores. Entendeu? Então, o que acontece? Eu vou compartilhar também com você, aqui na descrição, um link para esse repositório. É o Matching Robusto de Vídeo, RVM. Então você tem o paper, para quem quiser dar uma lida, você vê as contribuições, você pode dar uma olhada no estado da arte, ver tudo o que é feito. E olha só que interessante. Uma técnica básica de segmentação de cores que a gente vai usar em tudo. Já esse código, esse algoritmo, foi feito pensando em vídeos onde você não tem um fundo único de cor. Você pode rodar no seu browser, se você usa o Google Chrome, no Safari. Ele sempre dá problema, o Safari é muito ruim para ver essas coisas iterativas. Mas você tem um link aqui que tem uma demonstração. Ele tem uma explicação, tem dos modelos, mas ele está muito direto. Basicamente, o que eu fiz foi colocar um vídeo, né, meu aqui, que ele vai baixar. Depois que ele baixar, na verdade você pode até usar o que ele tem ali. O Gdown é uma função dentro do Colab que me permite baixar aqui dentro do meu Google Drive, né, tá a função, ele já coloca um output de nome. Eu coloquei essa função aqui porque eu reparei uma coisa, os arquivos que estavam de demonstração para esse método do RVM, se não tivesse no formato certinho que ele exige, daria problema. O que eu faço aqui é uma célula que eu acrescentei para garantir. Daí você coloca aqui o nome do seu arquivo baixado e você depois coloca o nome do arquivo de saída. Ok, daí você vai pegar o nome do arquivo novo, demora um pouquinho, né, a conversão dele, você continua aqui, não tem o que mudar, acho que esses são os valores mais otimizados possíveis. Você vai informar qual que é a sua entrada, se você quer vídeo de saída, um vídeo único, experiência de quem gosta de trabalhar com VFX, quem é VFX Compositor, porque eu trabalhava no Nuke. Muitas vezes você vai tentar renderizar um vídeo longo e ele trava. Uma das coisas que eu aprendi na vida é usar sempre sequências de imagem. Porque, ó, sequência de imagem, ele vai gerar imagens mesmo. Ó, vamos dar dois cliques. Olha só que interessante. Vamos ver aqui, ele está carregando. Olha que legal. Ele consegue identificar e cortar pessoas. Pode ser de corpo inteiro, pode ser meio corpo. Mas ele vai fazendo e depois quando você abre num software, ou dentro do OpenCV mesmo, é muito fácil você gerar um vídeo. Você pega a taxa, o frame por segundo, original, pega a resolução, faz a mesma coisa e você compila isso daqui, ou você vai lá no Adobe Premiere da vida, no DaVinci Resolve, e você abre como sequência de imagens. Deixa eu achar, só para te mostrar como que ficou, para você ver aqui. Footage. Vamos pegar aqui. Olha, o vídeo que eu subi foi exatamente esse daqui, 24 frames por segundo. Deixa eu reduzir, ó, em resolução boa. Hoje eu tô aqui num lugar um pouquinho diferente porque eu preciso de qualquer jeito te apresentar. Então aqui eu tô segurando o celular na minha própria câmera, na minha própria mão, né? Segurando ele de boa. Então assim, pouca iluminação, o ambiente está mexendo, mas olha que legal que ele faz para você. Aqui ele sai sem o áudio, né? Porque o áudio não importa, você faz a composição baseada no áudio, de maneira automática, aqui é usando Deep Learning, é um modelo treinado. Então uma técnica que a gente viu é a segmentação de cores. E aqui ele já gera um fundo para você, tanto que o vídeo que eu coloquei lá no início, ó, foi baseado na extração automática. Hoje eu tô aqui num lugar um pouquinho diferente porque eu preciso de qualquer jeito te apresentar o que a gente vai construir, o que a gente vai fazer nas reuniões. Então vamos começar porque... Então são duas técnicas, coisas que você usa em vários momentos. E eu recomendo você também pegar esse código. Você tem um projeto que vai para o seu portfólio, trabalhando com segmentação de cores, projeto fantástico,
Isso aqui também vira um projeto no portfólio, uma interface gráfica para você pegar o valor daquele pixel, né, que está naquele lugar. E cadê? Aqui atrás. E esse projeto aqui também é um software fantástico. Você pode pegar esses exemplos, ou se filme. É muito legal, eu gosto, eu acho que trabalha muito bem o personal branding. Quando você usa um desses vídeos aqui, ó, pegue coisas nesse tipo, que eles impressionam muito, né? Quando você pega a entrevista do Elon Musk e você segmenta, bota na sua casa, pega um ângulo mesmo, ângulo de visão, bate uma foto estática com um vídeo e coloca você passando ali atrás. São ideias de coisas que eu digo que chamam a atenção, né? Você vê o modelo treinado Deep Learning, para quem quiser saber mais, é uma área fantástica, é um campo de pesquisa com muito potencial e é uma coisa que eu gosto muito. Então, esse é o nosso primeiro projeto do curso, onde você aprendeu, na verdade, duas técnicas diferentes para resolver o mesmo tipo de problema. Então, vamos prosseguir.